Cavaleiros do Zodíaco é uma obra amada no mundo todo. No Brasil, foi responsável pelo início da era dos animes na TV, apresentando inúmeras pessoas a esse novo estilo de animação. Fala pessoal, Demetrius aqui, bem-vindos ao Fiction Screen Brasil, e nesta série vamos dar início à análise dos episódios de Cavaleiros do Zodíaco. Episódio 1. As Lendas de uma Nova Era. O episódio se inicia com cenas do mundo e um narrador nos contando quem são os Cavaleiros. Eles são guerreiros a serviço de Athena, deusa da guerra, e se unem de tempos em tempos para combater as forças do mal. Eles não lutam usando armas, e são tão poderosos que com um movimento de mão são capazes de rasgar o céu e com um chute são capazes de abrir fendas na terra. A cena muda para o Coliseu, e lá está acontecendo a luta entre Jabu de Unicórnio e Ban de Leão Menor. Ban sai na frente imprensando o Jabu nas cordas e dando uma surra nele. Diante da plateia que torcia e de Saori que via a luta de cima, Jabu se recupera, vira o jogo e derruba o Ban. Ele até chega a comemorar pensando que venceu a luta, mas Ban se levanta surpreendendo todo mundo. Essas cenas são ótimas porque elas fazem bem o seu papel de contextualizar quem são os cavaleiros e qual o poder destrutivo que eles possuem. Enquanto a Saori nos é mostrada pensando no que está acontecendo, ela nos apresenta a razão da luta estar acontecendo. É um torneio para ver quem vai ficar com a armadura de ouro. As urnas das armaduras de bronze estão dispostas abaixo da armadura de ouro, que é o prêmio do torneio. E aí nós vemos que está faltando ali o lugar de uma armadura que é de Pégaso. E ela se pergunta onde está o Seiya. Isso forma a cena de transição que vai levar para a Grécia, onde Seiya se encontra no momento. Agora temos a cena mudando para a Grécia e vemos o mestre do santuário apresentando a armadura de bronze de Pégaso, diante de Cassius e Seiya, dizendo que eles foram os finalistas do torneio que estava acontecendo ali e que quem vencesse seria o Cavaleiro de Pégaso. Cassius é mostrado como um antagonista poderoso que derruba Seiya no chão, ele tem grande força física, levanta Seiya no ar e brinca que vai cortar a orelha dele. Nós vemos então um barulho de um ataque e na cena que faz a transição vemos a orelha cortada do Cassius. Essas cenas também foram importantes para estabelecer quem é o protagonista. Ele é muito determinado e também é forte, porque ele foi capaz de contra-atacar um adversário muito mais poderoso fisicamente do que ele. Cassius então faz todas aquelas ameaças, diz que vai bater no Seiya, mas o Seiya não só dá uma surra nele, como para um ataque dele só com uma das mãos. Seiya fala para Cassius que ele só adquiriu a força superficial dos cavaleiros e pergunta se ele já sentiu o universo dentro dele. É aí que a gente tem o flashback de Marin, a mestra do Seiya, explicando para ele sobre o cosmo, a energia do universo que os cavaleiros queimam dentro dos corpos e que possibilita que eles realizem feitos extraordinários. Ela também revela que a constelação guardiã dele é Pégaso. Além da arte, da história e da ambientação dos personagens, aqui vale ressaltar a trilha sonora. A trilha sonora tá incrível, revelando cada tema, sobretudo o tema do Seiya, que toca durante o flashback. De volta no presente, nós vemos o Seiya traçando as 13 estrelas que formam a constelação de Pégaso. Então a gente tem a questão que eu tinha falado da linguagem, que é diferente, porque nesse momento aparece o universo atrás com a constelação de Pégaso. E aí, era uma das coisas que, quando eu vi o desenho pela primeira vez, eu lembro que essa foi a minha impressão. Eu não entendia nada. Eu olhei aquilo trocando de canal um dia e falei, nossa, eles ficam flutuando no espaço, eu não entendia. Então, outra coisa que Cavaleiros do Zodíaco também apresentou foi uma nova linguagem, né? Os símbolos. O Seiya fala do Pégaso e aparece a constelação de Pégaso atrás dele. O Aioria chega reunindo seu poder e aparece o símbolo de um leão atrás dele. Então, é uma nova linguagem que eu não conhecia e eu achei fascinante. O Cassius ele não acredita naquelas palavras que o Seiya está dizendo e parte para cima. E é aí que a gente vê o Seiya usar pela primeira vez o golpe, que é a assinatura dele, né? O Meteoro de Pégaso. Faz aquela cena bonita dele correndo, tem o Pégaso que pisca entre ele e o Pégaso, e ele desfere vários socos em poucos segundos, que é o golpe dele, o Meteoro de Pégaso. E a trilha que toca na hora é o Pegasus Ryusei Ken, é a trilha heróica do Seiya, né? Então a cena é muito bonita e nos apresenta o poder do protagonista usando o cosmo pela primeira vez. Pessoal, se estiverem curtindo o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Sem sombra de dúvida então, o Seiya vence a luta e fica com a armadura de Pégaso. O mestre aparece e diz que Athena o reconhece como um cavaleiro e entrega a ele a armadura de Pégaso. E ao entregar a armadura, o mestre dá um aviso ao Seiya. Ele fala para o Seiya nunca usar a armadura para ganhos pessoais,
que ela só deve ser usada para lutar pela justiça. O Seiya tá muito feliz com a conquista merecida dele, né? Mas não é todo mundo que concorda com isso. China, que é a mestra do Cassius, tá bem revoltada com isso e fala que o Seiya vai pagar pelo que aconteceu ali na luta. A gente vê então o Seiya muito curioso dentro de casa, indo até a urna de Pégaso, tentando abrir, porque a armadura está dentro de uma urna. Então ele vai ali tentando abrir a urna, quando a Marin lembra ele, olha, você não pode abrir a armadura a não ser que seja necessário. E aí, de repente, ela parece ter detectado algum perigo. Na cena seguinte, nós vemos o Seiya e a Marin correndo, tentando fugir do santuário de Atena, por causa daquilo que ela tinha detectado de perigo. Nós ainda não sabemos o que foi. A Marin para de repente, o Seiya cai, e aí a gente vê o que estava acontecendo. Era a China que estava perseguindo eles enquanto eles tentavam sair do santuário. A Marin então ela diz ao Seiya, se você quiser voltar para sua terra, você vai ter que derrotar ela. A China então ataca o Seiya, ela tem um cosmo muito poderoso, a gente vê a representação do golpe dela, que é uma cobra, que envolve o Seiya, e a expressão da energia parece eletricidade dando um choque nele. O Seiya então é derrubado, e isso já mostra a diferença de poder dos dois, que mais pra frente vai ser explicada essa diferença, que tem a patente. Como o Seiya é um cavaleiro de bronze, em regra, ele não seria tão forte quanto a Marin, sua mestra, e a China, que são amazonas de prata. Essa diferença de poder fica mais evidenciada quando o Seiya ataca com o meteoro de Pégaso, o mesmo golpe que tinha sido capaz de derrubar o Cassius, mas a China consegue desviar e bloquear de todos os ataques, dizendo que é bem mais rápida que ele. Ela então contra-ataca com um golpe, fazendo com a mão em forma de uma garra, e consegue cortar as alças da urna onde está a armadura, de modo que o Seiya cai para um lado e a urna para o outro. Na sequência, nós vemos o Seiya lembrando das palavras da Marin que ele poderia abrir a urna se fosse para se proteger. É aí que o Seiya finalmente puxa a alça da armadura, os olhos do Pégaso brilham de vermelho e a urna se abre. Então nós vemos outra coisa que é genial sobre Cavaleiros do Zodíaco. A armadura de Pégaso fica dentro da urna no formato de um Pégaso. Então nós vemos que quando a armadura está em repouso, ela fica dentro da urna no formato da constelação. Então isso foi uma coisa genial que o mestre Masami Kurumada criou. E imagina o trabalho que foi imaginar a armadura, montar ela, imaginar como cada peça se dobrava e montava ali um símbolo. Então ficou muito legal, é outra coisa que é muito criativa em Cavaleiros do Zodíaco. Como não podia deixar de ser, o Seiya fica totalmente impressionado com o que ele está vendo. Quando a urna se abre, a armadura está envolta em muita energia e chega a estar saindo tipo faíscas elétricas de cosmo dela, de tão poderosa que ela é. A cena que se segue é muito bonita, porque tem a trilha do Pégaso tocando, Seiya encosta no capacete, a armadura ergue ele no ar com o cosmo, ela também se ergue no ar e vem na direção dele. Ela se desmembra e nós vemos a imagem do Pégaso. Então a parte visual ficou lindíssima. Combinada com a trilha sonora e com a história, nos mostra exatamente quem é esse personagem e o poder dele. O Pégaso, que é simbólico, vai de encontro ao Seiya e entra no peito dele. E nesse momento, a constelação de Pégaso surge atrás dele e a armadura vem se montar no corpo dele, mostrando como se o Pégaso tivesse reconhecido ele como seu cavaleiro. O Seiya então olha para aquele poder todo que ele está sentindo e desfere um soco no ar. O simples corte do ar que o golpe dele dá acaba atingindo a ombreira da China, derrubando ela no chão. Seiya, na sequência, surge atrás de China na colina, com a armadura de bronze brilhando, todo confiante. Entretanto, ele toma uma surra e ele não consegue entender por que ele não está conseguindo lutar como antes, por que a armadura parece tão pesada. Então a Marin, como a mestra que ela é, pensando no seu discípulo, ela acaba reforçando a lição e dizendo a ele: a armadura sozinha ela é uma proteção, e pelo que o Seiya mostrou ali, ela é bem pesada se o cavaleiro não lutar usando o cosmo como ele deveria. Marin diz pro Seiya lembrar da reação que ele teve quando ele colocou a armadura pela primeira vez. Mas o Seiya responde que ele ainda não achou a sua alma de guerreiro, então ele não estava conseguindo lutar. China se preparou para dar o golpe final, mas aí os guardas do santuário, que não são cavaleiros, vêm para cima do Seiya, cercam ele e começam a bater nele. Nesse momento, ele diz que eles são fracos demais para ele. Nós vemos o cosmo dele queimar
Ele passa por eles desferindo vários golpes do meteoro de Pégaso. Ele acaba derrotando todos eles sem muitos problemas. E o simples atrito do golpe no ar rompe a máscara da China que estava assistindo a luta. China está impressionada com o que aconteceu e ela diz ao Seiya que a próxima vez que eles se encontrarem, que é para ele lutar com tudo. E ele diz que ele espera que esse momento não chegue nunca. Marin acompanha o Seiya até a saída do santuário e orienta ele dizendo que até então ele estava treinando. Agora a próxima etapa é mais difícil, porque agora ele é um cavaleiro, de fato, e deseja boa sorte para ele. Ela também pergunta a ele o que ele pretende fazer quando ele voltar para a terra dele, que é o Japão, com a armadura. E ele brinca dizendo que só diria se ela lhe mostrasse o rosto, que está coberto por uma máscara. Mas a resposta dela é silêncio, ela não fala nada e o Seiya percebe então que ela não vai mostrar o rosto. O episódio se encerra então com uma música de suspense e mostrando pra gente um vislumbre dos outros Cavaleiros de Bronze. Eu acho que esse episódio é excelente porque ele nos estabelece qual é o mundo, quem são os personagens, dando uma ideia geral, é claro, sem revelar tanto, quem é o Seiya e qual o objetivo dele, que é voltar para sua terra com a urna da armadura. Também faz ali o suspense do que vai acontecer quando ele tiver que enfrentar os outros cavaleiros. Então é isso, pessoal. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Muito obrigado por assistirem ao vídeo, um abraço e até mais.